estabelecidos em 2009 para a condução do programa. O que eu gostaria de destacar nisso é um dos critérios estabelecidos, o principal, obviamente, é a competência e a condição dessas entidades atenderem a parceria, certo? Tanto a SEAC, como o CIE, como o SEASA. Mas um outro critério, presidente, que foi adotado por nós, até com uma medida de cautela e de correção na aplicação dos recursos públicos, foi o fato dessas entidades não terem nenhum tipo de ligação a partidos políticos, a qualquer partido político, né? Nem o CIE, nem a Abraça Campinas e nem a SEASA. Portanto, é importante ficar claro para todos que foram essas as entidades conveniadas, porque num dos requerimentos feitos por algum nobre vereador à secretaria, se especulou se a cidade de Campinas possuía convênio, por exemplo, com a entidade Bola para Frente ou Para Frente Brasil, que é coordenada pela ex-jogadora de basquete Karina Rodrigues. Não há nenhum tipo de vínculo, de contrato, de convênio com essa entidade e nenhuma outra entidade em relação ao programa Segundo Tempo. Em relação ao programa Segundo Tempo, como eu já disse, os convênios foram estabelecidos com a SEASA, com o CIE e com a entidade Abraça Campinas. O início do programa se deu em novembro de 2009, a ordem de início para o programa. Nesse final do ano foi feita a capacitação dos profissionais e o atendimento começou, de fato, em fevereiro de 2010. O programa passou por uma redução de metas de atendimento aprovada pelo Ministério do Esporte. Vou explicar. Em 2008, quando foi feito o convênio, a meta por núcleo era de 200 crianças. Essa era a meta inicial pensada em 2008. O Ministério do Esporte, já em 2009, reduziu essa meta para 100 crianças por núcleo. Por conta do quê? Por conta da questão pedagógica e da possibilidade de ofertar um atendimento melhor para as crianças atendidas. Se verificou que era inviável, do ponto de vista pedagógico, ter núcleos formados com 200 crianças. Então, ocorreu uma redução de metas. Então, ao invés de nós atendermos 50 núcleos para 200 crianças, nós passamos a atender 50 núcleos para 100 crianças. Isso aprovado pelo Ministério do Esporte. Qual é a conclusão disso? É que ocorreu uma economia de recursos, certo? Porque ao invés de atendermos 10 mil crianças, atendemos 5 mil crianças. A economia de recursos não se verificou no caso de profissionais de educação física, se verificou um pouco no caso de estagiários, né, porque houve uma redução, mas se verificou de maneira muito consistente no caso do reforço alimentar. Obviamente, porque ao invés de atender 10 mil, nós atendemos uma quantidade menor. Por isso que o total de recursos repassados pelo Ministério do Esporte para o programa Segundo Tempo à Prefeitura de Campinas foi de R$ 3.442.401. Esse foi o total repassado pela Prefeitura. E hoje nós temos em conta R$ 2.430.401. Essa economia se deu por conta da redução de metas. Uma das perguntas feitas, que eu já vou procurando esclarecer, o que fazer com esse recurso que está numa conta específica do programa? Há duas possibilidades. Precisamos, inclusive, agora, com essa troca de prefeitos no município, consultar novamente o prefeito, porque a decisão é do prefeito. Há uma possibilidade de prorrogação do atendimento dessas crianças para o ano de 2012. Então, nós utilizamos esse recurso para continuarmos o programa no ano de 2012, ou então a possibilidade de devolução do recurso para os cofres da União. É também uma possibilidade que aí depende de uma opção de quem está no comando da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, para concluir, esse projeto então se encerrou em julho desse ano, foi o encerramento do projeto, porque o projeto tinha previsão de 21 meses, sendo 18 meses de atendimento. Então, esse projeto se encerrou. Aí poderia surgir uma pergunta: por que a prorrogação já não foi feita de maneira imediata? Porque nós precisávamos da aprovação do Ministério. Essa aprovação do Ministério ocorreu no mês de junho, da possibilidade de prorrogação. Em junho, eu como secretário municipal de esportes, precisaria renovar os convênios,
ou fazer novos convênios, tanto com a SEAC, como o CIE e como a SEASA. E isso impediu que a gente continuasse o atendimento nesse segundo semestre. Então, a opção foi fazer esses novos convênios no segundo semestre para voltar ao atendimento em 2012. Obviamente que a instabilidade política do município ainda faz com que a gente tenha que ter a certeza da decisão do prefeito, e a opinião dos vereadores é importante nesse sentido, se a gente utiliza esse recurso para o programa ano que vem ou se nós devolvemos esse recurso. A minha opinião, em especial, é que a gente deveria continuar com o programa, porque o programa tem um impacto social importante, relevante para o município, e é uma oportunidade de ofertar atividade física, lazer e esporte para as crianças da periferia da cidade. Então, presidente, nesse primeiro momento eu queria fazer essa apresentação, me colocar aqui à total disposição dos vereadores que cumprem o seu papel de fiscalização, de cobrança de esclarecimentos, para poder sanar e retirar qualquer tipo de dúvida sobre a aplicação dos recursos do programa Segundo Tempo no município de Campinas. Muito obrigado. Obrigado ao secretário Gustavo Peta. Queria registrar a presença do vereador Jairson Canário e também do vereador Dr. Arthur Orsi, da Comissão de Legalidade, e como fizemos com os demais vereadores da comissão, vereador, o senhor também tem a palavra para a sua saudação, ou algum questionamento? Senhor presidente, bom dia, secretário, Josias, líder do governo, vereador Sidão Santos, Canário, vereador Benassi. Queria só justificar meu atraso em função de um problema de última hora, mas dizer que como membro da comissão, ouvi parcialmente os esclarecimentos do secretário e vou aguardar também as perguntas dos demais vereadores que chegaram na hora certa a essa casa e, porventura, vamos fazer algumas perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dr. Arthur Orsi. E o que estranha, secretário, é o projeto em si, ele ter o início e o fim, e com a sobra de caixa. Então, quando a gente conversa sobre isso com as pessoas, se é um projeto bom, excelente, como é que o senhor vê esse projeto que tem mês para começar, tem mês para terminar e sobra dinheiro no caixa? Esse talvez seja um dos problemas desses programas sociais que nós recebemos apoio de Brasília, porque realmente o convênio é estabelecido com um período de duração. Nesse caso, o período de 21 meses e de 18 meses de atendimento. O convênio é estabelecido para o atendimento nessa quantidade de meses. Ele pode ser prorrogado? Pode, mas depende de uma autorização expressa publicada em Diário Oficial do Ministério do Esporte, que é o detentor do recurso. Nós solicitamos essa prorrogação e essa prorrogação só foi aprovada, como eu disse aqui, no mês de junho. No mês de junho, os convênios que nós estabelecemos para a aplicação do programa já estavam se encerrando e, portanto, precisariam ser renovadas num novo processo de consulta pública, de licitação e de identificação de quais seriam os parceiros, porque necessariamente não precisariam ser os mesmos parceiros, poderiam ser outros, né? Então, nesse sentido é que ficou inviável a continuidade do programa nesse segundo semestre. Mas concordo com o presidente que isso traz um impacto ruim, principalmente para as pessoas atendidas pelo programa, porque é um programa de grande impacto social. E principalmente pela cidade de Campinas, que vive um clima de excepcionalidade. Como eu disse, isso não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma prestação de contas para a comunidade. E eu queria que o senhor analisasse, quando o jornal afirma que as ONGs beneficiam familiares de Orlando. E, para que o senhor possa esclarecer, esta relação como família, como cunhado, como parente, com relação a esse organograma, para que haja essa prestação de contas à comunidade do secretário de Esportes de Campinas com a diretora da VABR, que é ligada ao senhor desde 2006, quando foi coordenadora de uma entidade criada por ele. Então, esses benefícios, essa situação em que a imprensa coloca, como é que o senhor vê? Olha, presidente, é lógico que num esforço, político, que existiu para, talvez até um esforço político para a derrubada do ministro Orlando Silva,
nós tivemos uma onda de denuncismo, muitas vezes sem nenhum tipo de comprovação ou de legitimidade para a denúncia que foi feita. Todos os denuncismos até agora provocaram a queda de todos os Lógico, ministros. não, lógico. Se não há um fundamento naquilo que está sendo Mas falado em relação, denunciado, presidente, né? em relação ao que essa matéria, por exemplo, diz, não há nenhum tipo de envolvimento direto por minha parte em relação, por exemplo, a essa ONG. Eu não tenho nenhuma ligação com essa ONG. Então, quando o jornal afirma que a Secretaria de Esportes de Campinas contrata a ONG via BR para criar a virada esportiva, isso é mentira, isso não existe. A Secretaria Municipal de Esportes não contratou a ONG via BR. Então, o jornal está mentindo. Não ocorreu nenhuma repasse de recursos para a ONG via BR por parte do município de Campinas. Nenhum convênio, nenhum contrato, nada disso. O que ocorreu foi o seguinte: na virada esportiva de 2009, nós tivemos a participação de várias entidades. Por exemplo, a Liga de Futsal, o Guarani Futebol Clube, a Ponte Preta, os clubes sociais, a Associação de Basquete de Campinas, a Associação de Futsal. Várias entidades participaram, entre elas a Via BR, e participaram organizando eventos de maneira autônoma, sem o apoio e sem o convênio da Prefeitura Municipal de Campinas. Muitas dessas entidades captaram recursos na iniciativa privada para realizar eventos, como foi o caso, por exemplo, desse Instituto Via BR, que organizou alguns eventos na virada esportiva, captando recursos na iniciativa privada. Eu afirmo para o senhor, presidente, que a Prefeitura Municipal de Campinas não firmou convênios, não repassou recursos públicos, poderia ter feito e eu teria que justificar o porquê. Mas nesse caso, dessa ONG Via BR, não teve nenhuma transferência de recursos, nenhum convênio, nenhum contrato com a entidade que foi descrita aí nessa reportagem do jornal Estado de São Paulo. Só nessa linha mesmo, presidente, dá licença. Nem o CIE, o secretário Gustavo, e nem a SEAC buscaram essa parceria, nem essas duas conveniadas aqui, eu nem vou citar o SEASA, né? Eles também não contrataram. Ou houve esse tipo de contratação do CIE ou da SEAC dessa citada entidade? Não, Também nenhuma. Eu tenho absoluta certeza que tanto o CIE fez a contratação dos estagiários. Bom dia, vereador Sebastião. Fez a contratação dos estagiários. E a SEAC fez o vínculo com os profissionais de educação física. Então, portanto, não houve nenhuma relação com a entidade em questão. Bom, então fica bem claro que esse relacionamento com a ONG não existe e que foi pura invenção, então, do jornal que colocou esse material, e o secretário, nessa condição, pretende fazer alguma ação de indenização, porque, na verdade, pela informação tão contundente do jornal Estado de São Paulo, ela está fazendo uma acusação seríssima que atinge diretamente a secretaria e a vossa pessoa. Se há alguma, nesse sentido, alguma reação de tentar entrar com uma ação contra o jornalista que está dizendo que o senhor Gustavo Peta, cunhado do secretário de Esporte de Campinas, tem relacionamento com a senhora Vanessa Strop, diretora da Via BR, ligada ao secretário desde 2006, né? E que o secretário de Esportes de Campinas contratou essa ONG para criar a virada esportiva. Então o secretário vem aqui e diz que tudo isso é mentira. O senhor vai acionar o jornal? Confirmo que nós não tivemos nenhum convênio, nenhum contrato com a entidade. A entidade participou da virada esportiva como outras entidades, organizando eventos próprios. Como eu disse, toda denúncia, e é papel da imprensa livre, é papel das câmaras legislativas, fiscalizarem e identificarem problemas. Mas, nesse caso, a acusação foi leviana, fez parte, lógico, de um grande movimento e não há nenhuma comprovação. Então, eu vou até estudar a possibilidade, vereador presidente Campos Filho, de uma ação judicial. É uma possibilidade, certo? Vou estudar se do ponto de vista jurídico, como isso se daria. Agora, confirmo o que foi perguntado para mim inicialmente, que não há nenhum vínculo, nenhum convênio, nenhum contrato, nenhum repasse de recursos públicos do município de Campinas para essa entidade. E que eu não tenho vínculo com essa entidade. Eu posso até conhecer as pessoas que fazem parte da entidade, como conheço de inúmeras, né, que atuam na área esportiva, que atuam no município. Agora, eu não possuo vínculo com essa entidade, como afirma o jornal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, isso é
é um fato. Queria registrar a presença do vereador Dr. Sebastião dos Santos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem reprovado constantemente os contratos. A informação que nós temos, e isso é uma afirmativa que eu faço, a documentação sobre o direcionamento de verbas para as entidades. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre o comportamento do Tribunal de Contas do Estado com relação a esses contratos, em sempre fazendo essas observações e reprovando esses contratos? Se o senhor entende também que acontece isso. Quais contratos? A maioria deles, uma grande maioria deles. De outras entidades. E especialmente com relação a Campinas também. Eu não... Ou se isso não existe também. Não, eu não tenho nenhuma informação de reprovação de contratos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Esportes do Tribunal de Contas do Estado. Eu não tenho. Aliás, nós temos aprovados... Nem de alguma entidade que lida com xadrez, por exemplo, que não presta conta, que dá problema em Não, Campinas? é até importante dizer sobre isso. Nós temos um fundo em Campinas, que é o FIEC, e nós estabelecemos um processo muito rígido, inclusive, em relação às entidades, inclusive com a necessidade de devolução de recursos quando as entidades não prestam contas ou possuem dificuldades. Porque Campinas, a informação que eu tenho aqui, secretário, é uma das cidades mais citadas pelo Tribunal de Contas com relação, talvez, a esta falta de prestação de contas dessas entidades. Eu não tenho essa informação se é em relação a todo o município, todos os contratos do município de Campinas. Em relação à Secretaria de Esportes, nós temos atuado de maneira muito rigorosa no sentido de exigir a prestação de contas de todas as entidades que recebem recursos, por exemplo, via o Fundo de Investimentos do Esporte de Campinas. Algumas entidades, eu não teria aqui as informações porque vim com o objeto de responder o requerimento que é em relação às verbas federais, mas algumas entidades tiveram que, inclusive, devolver recursos por conta de ausência de prestação de contas, e é o nosso papel fiscalizar e exigir, se for o caso, a devolução do recurso. Agora, fica claro, então, e o senhor concorda que Campinas é uma das cidades que enfrenta essa dificuldade com relação ao Tribunal de Contas, uma das cidades mais citadas devido a esse problema. Não, eu acredito na opinião na informação que o senhor traz, né, que com certeza tem precisão. Agora, em relação à Secretaria Municipal de Esportes, nós não temos tido problemas relacionados a isso. Agora, tem sido feita alguma ação da Secretaria com relação a isso? Tem sido feito um processo rigoroso de prestação de contas de todas as